Porque assim, você não pagar 30 milhões de euros num jogador não quer dizer que você está quebrado, porque é uma negociação totalmente fora da curva para a realidade do futebol brasileiro. Uma coisa é isso ser normal na Europa, e nem é tão normal assim, tem muita negociação que é abaixo, e também não quer dizer que o Flamengo quebrou porque não tem 30 milhões de euros, é muita grana. Se o Flamengo não tem, possivelmente mais nenhum outro tem. O Flamengo Vai falar, gente. O Flamengo Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro, pô. O Ryan Feitosa mandou aqui. Mas o problema é que a gente tá começando a ser conhecido como cheirinho novamente nas contratações. Cara, vocês estão sendo cheirinho? Não, a galera tá o Ryan Feitosa mandou. O papel do Flamengo na janela de transferências é patético. É cheirinho? Patético. Cara, não é questão de ser cheirinho. Lógico que o Divai vão falar de cheirinho e tudo mais. Não, foi o Ryan. Acho que ele é Flamengo, o Ryan Feitosa. Pode se tornar que seja. Que o BAP meio que... Quando ele falou lá, a gente tem 1 bilhão, tudo bem. Isso é bem subjetivo. Tem 1 bilhão pra contratar, nós temos dinheiro. Eu tava na última entrevista coletiva agora aí, que eu acho que seria pra outro assunto, mas virou assunto busto, BH e Arrascaeta. Cara, ele bate no peito ali algumas vezes e fala de dinheiro, irmão. E justamente naquela fala para os empresários. E outra coisa também... E aí o mercado entende assim, meu irmão, beleza, tem dinheiro? Beleza. Então eu vou querer X. E outra coisa também, irmão. Acho que falta habilidade de negociação. Mas é isso. Pra ele manter... Habilidade de negociação. Mas pra que falar? Pra que verbalizar isso, cara? Pra ele manter outra coisa. Outra coisa porra. verbalizada. Ganhou tudo, tem mais aí que comemorar mesmo, fazer festa. Agora, esse hashtag campeão da porra toda. Isso é foda. Você pegou essa visão. Você pegou essa visão do jeito que foi passado. É campeão da porra toda mesmo, isso, aquilo. Agora, meu irmão, o sarrafo tá aí pra você manter. Como é que era o São Paulo? É o soberano? É o 2.0 ali? Isso. O São Paulo é tri? O São Paulo começou assim. O torcedor do São Paulo reclama disso até hoje, nós né? somos o soberano. É por isso que quando chega a notícia de que o BAP barrou uma contratação de 35 milhões de euros, eu não vou desaprovar. Não vou desaprovar, porque se o Flamengo chegou num patamar financeiro de que tem, por exemplo, vamos lá, é uma tragédia se o Flamengo terminar o ano com esse elenco? Não é. Não é uma tragédia. Não, mas se o posicionamento fosse esse. Agora, o meu posicionamento é: vou trazer. Exatamente. Almada chegando. Tudo é uma narrativa de discurso. Vira tragédia porque o Flamengo se colocou nessa tragédia. Não, mas pra que você vai dizer, cara? Pra que tu vai a público e dizer, eu vou contratar fulano? Não, exatamente. Estão mapeando o mercado. Aliás, é isso que eu tô falando. O discurso não bate com a prática. Falaram muita coisa e na prática não estão fazendo absolutamente nada do que falaram. Pra que tu vai falar, irmão? É uma tragédia você ir pra balada, ficar aqui de cantinho tomando o seu chopinho, vendo o show e curtir e voltar pra casa e ficar na moral? Não. Agora, se tu fica que nem um maluco ali, meu irmão, toma um toco, a rapaziada, toma outro, toma 3, né? Ou então eu vou dizer assim, meu irmão, vou chegar lá, vou pegar 5. Você tá entendendo? É isso aí. Acho que o maior problema... Um abraço pro Renan Feitosa aí que tem ótimos comentários. O maior problema... Boa analogia. Vamos lá. Boa o Flamengo analogia. faturando... O Flamengo tomou toco. Vamos lá. O Flamengo faturando que fatura... Tentou e tomou toco. O Flamengo faturando que fatura, o problema não é falar. O problema não é falar, gente. O problema é chegar lá e não conseguir concretizar a negociação. A incompetência de não concretizar a negociação. O Flamengo não é falar, gente. Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro, porra. Exato. Todo mundo sabe que o Flamengo é tipo... O balanço é público, O Flamengo tá saindo como se fosse o Rafinha antes do jogo da Argentina. Todo mundo sabe que o Rafinha joga bola, igual o Flamengo tem dinheiro. Mas aí falou porrada que ia dar tapa na cara e passou vergonha. É o Flamengo. É isso, o Flamengo é o Rafinha. O Vasco é o Neymar, o Flamengo é o Rafinha. E o Fluminense? Eu tô pensando, daqui a pouco vai chegar. O quê? E não vai ser maneiro, não. Eu tenho que pensar, porque tão bons, meus exemplos são bons. Eu tenho que pensar, não pode ser pressão. Botafogo. Eu não sou de fazer corte no meio do vídeo assim pra comentar, mas dessa vez não teve como. A galera tá batendo no peito e falando que o BAP e o Boto falaram nas entrevistas que iam contratar, que sei lá o quê. Na verdade, não foi nada disso. As entrevistas do BAP e do Boto, as únicas que eu me lembro, foram falando que eles iam fazer uma janela tranquila. E aí começaram as especulações, porque vazaram algumas coisas. Porém, não foram eles que fizeram isso. Eles disseram que seria uma janela tranquila. Só pra lembrar disso aí. Nada. Não, eu ia falar que acho que tem muito de expectativa nisso, né? E um pouco, talvez, de ego. Porque acho que tá até muito no extremo, né? Porque assim, você não pagar 30 milhões de euros num jogador não quer dizer que você tá quebrado, porque é uma negociação totalmente fora da curva para a realidade do futebol brasileiro. Uma coisa é isso ser normal na Europa, e nem é tão normal assim, tem muita negociação que é abaixo, e também não quer dizer que o Flamengo quebrou porque não tem 30 milhões de euros, é muita grana. Se o Flamengo não tem, possivelmente mais nenhum outro tem, talvez o Palmeiras, o Cruzeiro, enfim. Mas você vai botar nos dedos e depende do momento que vai ter que apertar daqui ou dali. Eu acho que hoje passa muito pela expectativa, porque quando vaza a negociação com o Almada, cria-se uma expectativa de um grande nome.
E aí você tem também as questões políticas, internas, de poder, tudo mais, que você quer mostrar essa força. Como o Flamengo quis mostrar quando contratou o Paquetá. Uma força financeira, uma força de mercado, uma força de camisa, uma força de tudo. De você trazer um cara de seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo, titular em Copa do Mundo e tudo mais. Então eu acho que aí quando cria essa expectativa para a contratação do Almada, e acaba sendo de uma certa maneira frustrada, que ele acaba indo para o River, e o Flamengo já, opa, peraí, preciso trazer então um outro cara que tem esse peso. E aí você vai até o Luiz Henrique. E aí talvez você se frustra e você fica naquele sentido de, preciso dar uma resposta. Não posso contratar qualquer um. Não tô falando que é certo não, tá? Tô vendo muito mais pelo olhar de quem tá ali administrando, de achar que, não é que promessa, né? Mas o torcedor cria uma expectativa. Ia vir o Almada, depois ia vir o Luiz Henrique, aí chega o Celcinho, que acabou de se destacar com 23 anos, não sei onde, acho que o torcedor acaba dando uma riada. E aí quem está fazendo essas negociações, no caso da diretoria do Flamengo, ela tenta buscar sempre nomes no valores mais altos. O grande problema foi até, acho que o Papa chegou a falar sobre isso. Se você já vem contratando jogadores num perfil diferente, não quer dizer que você tenha que trazer um cara que está encostado lá fora, um reserva de algum time, ou um cara que está sem contrato. Fabinho tá livre, tá? O volante agora, saindo do Al-Ittihad, Fabinho, jogou a Copa do Mundo pela seleção. Entre jogador livre e 30 milhões de euros, existe uma infinidade de jogadores nesse meio de caminho aí de 5 milhões de dólares, de 10 milhões, de 7 milhões, 6 milhões, sabe? Existe uma infinidade, inclusive, de bons jogadores que ainda não estouraram, que podem vir a ser esses jogadores, assim. Enfim, eu acho que talvez a expectativa criada na possível contratação do Almada e posteriormente com o Luiz Henrique complique a chegada até de outros jogadores que poderiam ser bons nomes pela expectativa criada em cima desses nomes. De talvez o torcedor não entender legal. Mas aí entra o que o Papa falou, e eu defendo muito isso quando acontece com o Vasco, né, que é o que eu lido mais diretamente. Cara, se você confia no seu trabalho, você confia no seu scout, você confia na sua análise, não tem por que você não contratar. O torcedor inicialmente não vai gostar. Na hora que o cara entrar em campo e jogar bola, aquilo tudo é esquecido. Na hora que o cara entra em campo e decide o jogo, amigo, o torcedor não quer nem saber se ele custou 1, 10, 20 ou 30 milhões de euros. Ele vai até celebrar que aquele custou 1. E às vezes vai dar o resultado do cara de 10. Isso acontece, inclusive, muito no Vasco. Quando a gente for falar do Vasco, eu vou passar um pouquinho por isso. Então, acho que essas negociações talvez passem um pouquinho por isso. Aí fica aquele ego de, se eu der um passo atrás numa negociação que eu ia fazer 20, 25 milhões e amanhã aparecer com um cara ali de 3 milhões de euros, mas que eu acho que ele pode me render bem, talvez o torcedor não vai entender. E aí fica aquela preocupação, porque a pressão também em cima do cara de 3 milhões vai aumentar. Porque, o cara veio no lugar do Almada, ele veio no lugar do Luiz Henrique. Então, acho que tem talvez essa questão interna de quem negocia, de querer dar uma resposta também para o torcedor, depois de não conseguir o Almada e agora talvez essa negociação com o Luiz Henrique não sendo tão simples como poderia se desenhar, né? Concordo bastante com o que o Garoni falou, nação Garoni, que é um vascaíno, inclusive, é um rival. Mas ele foi bem sincerão aí e falou sobre o mercado do Flamengo. O Flamengo que hoje só procura jogadores de 30 milhões. Não é errado isso, o Flamengo tem condições de fazer, são jogadores já consagrados, isso facilita principalmente para o técnico ali, para a adaptação do jogador. Porém, o Flamengo hoje não tenta nenhum jogador mediano no sentido do mercado, não mediano no sentido de qualidade do jogador. Mas o Flamengo, por exemplo, não pega uma janela dessa e tenta um jogador de 10 milhões para jogar no meio, para ser um futuro substituto do Arrascaeta. Por que não testar? Por que não experimentar? E se o Flamengo consegue valorizar um jogador desse de 10 milhões de euros, além de resolver um problema gigantesco do Flamengo, ele vai fazer um ativo ali pro futuro, uma possível venda para a Europa, e vai ganhar muito dinheiro em cima dele. Eu acho que é isso, acho que o Flamengo precisa testar mais jogadores assim e parar de só focar nesses jogadores já consagrados. Até porque o Flamengo já tem muitos jogadores assim. E você, torcedor, o que tá achando de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui, se curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse.